Boa noite, meus amigos. Eu já postei alguns vídeos falando da Covid-19, agora eu vou retomar um pouco assuntos que geraram meu interesse, ou provocaram meu interesse em gravar esses vídeos, já que a minha intenção inicial na época foi escrever muito a respeito. Não sei se eu teria tido muito sucesso pessoal com isso, mas na gravação eu me sinto mais à vontade, é mais prático, evidentemente, mais simples de fazer, né? A comunicação. E todos os dias eu observo detalhes, principalmente quando estou em contato com pessoas, né? Eu tenho contato com muitas pessoas e observo naturalmente o comportamento dessas pessoas. E com clareza você percebe as diferenças de atitudes, né? As manifestações, as opiniões, etc., que te levam a pensar por que às vezes as pessoas têm atitudes tão diferentes perante o mesmo assunto, pensam diferente ou agem e se comportam diferente. Naturalmente, nós sabemos que somos gerados, né? E carregamos conosco a parte genética, né? Nossos pais, os nossos antepassados, né? Familiares. Isso se percebe com clareza no comportamento das pessoas. Você pode observar isso nos seus parentes. Eu observo isso há anos, há muitos anos, desde moleque. Só que com o passar do tempo eu fui evidentemente observando e tirando conclusões, né? Quando você é muito jovem, você não está atento a essas coisas, já comentei sobre isso também. Essa parte genética que nós carregamos, ela é praticamente constante. Você vai observar detalhes no comportamento da pessoa que são característicos dessa pessoa, né? Que vêm carregados pela sua genética, etc. Outros fatores fazem com que você altere um pouco o seu comportamento, talvez ampliando um pouco mais, né, em qualidades no seu comportamento, as informações que você vai recebendo durante a sua vida. Essas informações vêm através de palavras, vêm através de gestos, os gestos e os posicionamentos, o comportamento dos pais são fundamentais para a formação do caráter, do comportamento, das atitudes de um homem amanhã, homem, mulher, né? Esse ponto eu costumo bater bastante. É fundamental que os pais tenham essa consciência. Infelizmente, não existe um curso específico para se tornar pai ou mãe. Vai prevalecer durante a educação dos filhos o que a pessoa aprendeu de bem ou mal na vida dela, né? Os costumes bons ou ruins que ele também absorveu. E normalmente vai passar isso para os filhos sem ter, digamos assim, a devida consciência, né? O ideal seria você corrigir todos os seus erros, né? Aprimorar comportamentos, melhorar suas atitudes em tudo, para depois você começar a educar um filho. Isso não acontece. Essa educação vai acontecer de maneira natural e os defeitos que você tem, você vai passar para eles também. Salvo se você perceber isso a tempo. E como isso acontece? Acontece quando você, observando, né, desde cedo, o que é importante para uma vida feliz, o que é importante para uma vida boa, correta, quais são as razões que te levam a pensar ou agir daquela forma boa, né? Essas influências vêm de pessoas da família que você observa, as pessoas que falam para você, no caso, muitos sempre se comunicaram comigo, meu pai principalmente, minha mãe,
mas meu pai era muito bom de oratório, embora fosse uma pessoa muito simples, mas conversávamos muito. E aí, se você não tem uma fonte boa de informação, vai pesar demais a sua genética. E nem sempre seus traços genéticos são muito importantes serem intensificados, potencializados. Mas, se você tiver, digamos assim, um bom professor durante a sua vida, você vai conseguir melhorar muito sua maneira de ser, formar o seu caráter de maneira muito mais positiva, né? Muito mais clara e mais justa. Você vai se transformar numa pessoa mais justa, mais correta, mais honesta. Então, a pessoa de um pai e de uma mãe na vida de uma criança é fundamental demais. E aí que começam os detalhes que eu sempre observei e pude tirar conclusões hoje mais do que nunca. Você tem que saber claramente, muito bem, o que você diz para o seu filho, o que você faz com o seu filho, a maneira como você se comunica com ele. Os exemplos que você passa para ele no seu comportamento. Eu sei que é difícil você acertar 100% em tudo, mas você tem que estar atento. Quando você está com seu filho, procure dar bons exemplos. Ele vai gravando e vai ouvindo coisas boas e vai gravando, sem mesmo ter consciência plena, tudo isso que vai refletir demais no futuro, no seu comportamento como adulto. Esse é o grande aprendizado, que somado com a genética vai dar bons frutos, né? Somado com a genética, essas boas informações, esses bons costumes, o carinho que ele recebeu, né? A atenção, isso tudo vai pesar demais na sua formação. E ele vai passar isso para frente, isso vai fazer parte do seu caráter, ele vai transmitir isso para os seus filhos também amanhã. E essa sequência passa a não ter fim. Então uma geração passa para outra essas boas informações, né? A nível comportamental, a nível de palavras, gestos, carinho, sorriso. O lado do humor é fundamental no dia a dia para as pessoas, né? Cara amarrada não leva a lugar nenhum. Negativismo não ajuda em absolutamente nada, né? Aliás, energia boa atrai energia boa. Se você for uma pessoa amarga, você não vai atrair coisas boas para você, nem tampouco vai passar para os seus descendentes coisas boas. Então é fundamental que aprendamos cedo tudo que deve ser feito ou observado para o nosso bem e bem dos nossos filhos, da nossa família. E tudo isso está muito intimamente ligado à nossa fé, aos esclarecimentos que você tem em relação a uma religião que você siga, né? Existem muitas religiões, eu não tenho uma certa afinidade com muitas por N razões. Algumas visam tão somente lucros financeiros, e eu não gosto disso nem um pouco. Outras procuram doutrinar as pessoas para que façam isso ou aquilo, para que permaneçam na igreja. Essa história de dízimo, para mim, é um absurdo, não concordo. É uma exploração que vem há décadas sendo utilizada de maneira intencional. A Bíblia não fala isso. Existe uma interpretação errônea aí com fins de se obter lucro com relação a isso. Então, minha religião, embora a base dela é a crença que eu tenho no nosso Criador, que é o que me baliza, a nossa religião não utiliza dinheiro para nada. Quando utilizamos algum dinheiro do nosso bolso para ajudar alguém, essa é a verdadeira caridade, que não é só feita com dinheiro, com alimentos que nós distribuímos também, mas é feita com palavras, com carinho, com atenção, com acompanhamento. É aí que as pessoas se sentem super bem e ficam, pelo que a gente percebe, eu vivo isso, impressionadas, que elas frequentam a nossa casa
participam de tudo e não vem em um único momento sequer alguém pedir dinheiro para nada. As pessoas se impressionam porque, na verdade, é o que acontece normalmente, né? As religiões todas ou passam sacolinhas ou pedem, de alguma maneira forçam você a dar uma contribuição, e não é por aí. A fé não é alimentada dessa maneira. Nosso Deus não quer isso. A caridade não é feita com isso. A caridade começa dentro da nossa casa, né, onde você reside. Ela continua dentro da casa que você frequenta, onde você pratica a sua, vamos chamar, religião, sua fé. E ela tem a sua extensão em relação às pessoas que ali frequentam, né? Um carinho que você oferece, dá a essas pessoas, na atenção, nas palavras. A gente utiliza de muitas palavras, muitas palestras agradáveis, esclarecendo muitos assuntos dentro da religião e da vida pessoal de cada um. E as pessoas se sentem muito motivadas a participarem, muito felizes de estarem ouvindo aqueles conselhos e participarem durante essas palestras. Então a pessoa começa a perceber quais são os motivos que aprende aquele local, e ela começa a trazer os seus familiares, amigos. Nós já estamos com essa situação, pensando em ampliar o local, porque nosso público, digamos assim, já cresceu muito, né? Mas eu volto a falar, é ali na casa onde nós, embora estejamos todos nós ali em crescimento espiritual, aprendendo, evoluindo, nós tentamos da nossa maneira, dentro do que nos é possível, ajudar o próximo. Nós somos muito ajudados ali dentro e tentamos passar isso para frente. E os resultados têm sido maravilhosos, têm sido, não vou falar surpreendentes, porque a gente até esperava, mas com essa força toda realmente chega a impressionar um pouco. Mas estamos fazendo hoje o que sempre quisemos fazer, e a gente não encontrava um local para isso. E nós formamos o nosso próprio local, a nossa própria casa. Então temos a nossa própria maneira de agir, pensar, e somos muito bem orientados para isso. Isso não quer dizer que acertamos 100% de tudo que fazemos, mas a gente procura no dia a dia sempre melhorar, sempre aprimorar. Temos pessoas ali que se dedicam muito com o seu tempo, com a sua vida pessoal, né? Com o seu trabalho, com o seu carinho. Muito contato fora da casa, através do telefone, do próprio WhatsApp. Muita atenção que se dá às pessoas, e elas se sentem muito bem. E nesses cerimoniais a gente já presenciou assim muitas curas, porque ali você faz com que a pessoa canalize a sua energia, a sua fé com este ser superior, né? Porque na verdade os milagres acontecem quando você está sintonizado. Ninguém simplesmente cura você do nada, você tem que estar sintonizado com as energias. A sua energia boa atrai coisas boas. É uma questão de ação e reação, é uma lei tão antiga, e nós precisamos o quanto antes entender tudo isso. Quanto mais cedo entendermos, mais felizes seremos, né? Porque obteremos melhores resultados. Não adianta remar contra a maré. Esse é o caminho, e é assim que vamos conseguindo nossa evolução através dos anos e através das vidas que possivelmente teremos que passar aqui, né? Porque tudo que vivemos aqui não termina aqui, né? Essa é uma experiência bem vivida e muito interessante. E com essa experiência você muda completamente a maneira de ver tudo, alivia demais o sofrimento com relação a tantas coisas, até com relação à própria morte. Ela é dolorosa, quanto mais próxima a pessoa, mais a gente sente, mas a gente consegue administrar com muito mais leveza, consegue sofrer menos, entendendo como a coisa funciona, entendendo que cada um de nós tem uma missão.
E todas essas missões têm um limite, têm um fim. Esse fim, na minha visão, ele pode chegar de várias formas, quando estiver conclusa essa missão, ou enquanto você não tiver tido o melhor aproveitamento desta vida aqui, você não parte dessa vida, você também pode acelerar a sua partida através da maneira como você vive, a maneira como você se alimenta, como você descansa. Nosso corpo é uma máquina perfeita, mas ela não é infalível. Você tem que cuidar dela. Nosso corpo requer muito cuidado, né? Com o que a gente bebe, a quantidade de líquidos que você ingere, o tipo de alimentação, o descanso adequado, os esforços adequados, sem exageros. Aliás, é a palavra que eu sempre utilizo, né? Tentar usar o equilíbrio em tudo. O equilíbrio em tudo, na nossa forma de nos comunicarmos também. Às vezes a gente perde um pouco a paciência em alguma situação, é natural, é do ser humano, mas o quanto antes você puder cair na realidade, na sua razão e se controlar e se comportar de maneira mais calma, mais condizente com o que manda o nosso Pai, tanto melhor para você e para quem está ao seu lado. Mas essa é uma sequência curta até, não gosto de gravar vídeos muito longos, né? Mas é uma sequência de muitos que virão, das minhas impressões, né? De tudo que eu já aprendi. E essa parte da família eu vou tocar muito no assunto, nossos exemplos para os filhos são fundamentais, porque eles vão refletir demais na vida futura. Eu hoje me identifico demais com meu pai era, minha mãe. Meu pai, principalmente porque a gente falava demais juntos, né? Conversávamos muito e tudo que ele sempre me falou hoje vem à tona, vem à minha mente com uma intensidade. E quando ele falava, começou a falar muito comigo, eu era muito jovem, nem entendia direito, mas hoje essas lições vêm com tanta clareza. Então eu não sou um único privilegiado, todos nós podemos ser e podemos fazer nossos filhos serem privilegiados, de aplicarem tudo que ouviram e passarem para os seus filhos tudo que aprenderam. Esse é o grande segredo dessa vida aqui, para uma vida feliz. Tá bom, meus amigos? Nós conversaremos muito, espero que vocês me acompanhem um pouco para a gente poder conversar bastante, tá bom? Fique com Deus, boa noite.